Muito bem, muito bem. Iniciamos a gravação da nossa segunda aula. Espera aí, só um segundo. Muito bem. Vou fixar minha tela aqui. Ó, vamos começar a nossa segunda aula com a nossa primeira prática, né? O João Batista fala assim, não sei se confirmou. João, se você estava lá, confirmou. Fica tranquilo que ele lê todos que estão aqui dentro. Vamos começar a nossa primeira prática, então, que é a determinação da granulometria do agregado, tá? E aí, esse vídeo não fui eu que gravei, esse vídeo foi gravado aqui na Matriz por um colega. Esse vídeo ele tem uns bons 8 anos, 9 anos que ele foi gravado. Na época, eu era o professor do presencial e o Fabrício, o colega, era professor do EAD nessa disciplina. E excelente professor, tá? Excelente. Vocês vão ver que a didática dele, assim, é irretocável. Tem alguma coisa, algum comentário ou outro depois que eu gostaria de fazer, e aí eu faço pontualmente, tá? Mas não é... É uma falhazinha que, às vezes, na aula você comete uma coisa ou outra, mas, num aspecto geral, a aula é excelente, por isso que eu nunca nem quis tirá-la do ar. Eu sempre achei importante manter. Então, vamos lá. Granulometria do agregado. Deixa eu compartilhar aqui. Travou, destravou. Liberar minha tela. Não, pode liberar. Não. Gente, se tiver algum problema, eu estou fechando minha imagem por causa dos frames, né? Para não ficar gastando muito do processador que não tem. Se tiver algum problema de áudio, de vídeo, não tiver vendo, não tiver ouvindo, ou tiver dessincronia entre áudio e vídeo, vocês me avisem aqui, por favor, tá? Olá pessoal, meu nome é professor Fabrício e eu vou estar nesse momento trabalhando com vocês as práticas laboratoriais no caso de materiais de construção civil 1. A primeira prática em questão é a prática que diz respeito à determinação da granulometria. É a prática 1. Peço a vocês que quando estiverem no polo, levar a prática impressa, tá? Com todos os passos, para facilitar para vocês, inclusive, as leituras das tabelas, tá? Então, procure levar esse roteiro já impresso. Em relação a essa nossa primeira prática, que é a determinação da granulometria, é interessante falarmos o objetivo, o porquê dessa prática, né? Então, o objetivo dessa prática é simplesmente caracterizar os agregados quanto ao tamanho e a sua distribuição de suas partículas. Por quê? Bom, primeiro, em construção civil, a gente vai usar muito agregado, que é equivalente a 3/4 do concreto.
ou seja, 75%, né? E a questão do tamanho é porque nós temos agregados que variam aí de 152 milímetros até o material pulvirolento, que é abaixo de 0,015 milímetros, né? E a distribuição de suas partículas. Por quê? Porque essa distribuição de suas partículas aqui, ela influi diretamente na resistência do concreto. Se eu coloco partículas de tamanho bem próximo, todas com tamanho próximo, não vai ficar um concreto com bastante durabilidade, vai ficar meio aquela pedra esponjosa, todas do mesmo tamanho. Aí se eu coloco algo de 8 milímetros, é para os espaços vazios entre esses 8 milímetros, eu coloco aí depois uma mais fina, tipo 2 milímetros, né? Aí uma mais fina ainda, para preencher os vazios, vai ficar alguma coisa mais coesa, bem mais concreta. Aí vem o cimento junto com a água para dar liga, né? Para fazer o aglutinante. Isso aqui vai me render uma argamassa de maior qualidade na hora que eu for estar trabalhando lá, certo? Então, a gente precisa estudar um pouquinho a granulometria, aprender a medir, né? Caracterizar quanto ao tamanho, se é graúdo ou miúdo, de acordo com a leitura do material lá, menor de 4,8 milímetros é miúdo, acima de 4,8 milímetros é graúdo, né? Até 152 milímetros. Então, seria interessante a gente aprender a determinar o tamanho, né? O famoso DMC, dimensão máxima característica. E também o módulo, tá? De finura. Então, para isso, existe essa prática de determinação de granulometria. Uma prática extremamente simples, onde a gente vai usar simplesmente peneiras. Não tem tecnologia nenhuma, vamos usar balanças e peneiras, certo? Vamos colocar um grupo de peneiras lá, vamos chacoalhar durante 1 minuto, certo? Ou seja areia, ou seja brita, tá? De preferência bem sequinha. E depois a gente vai mensurar quanto ficou retido em cada uma e preencher a tabelinha. Bem simples, tá? Mas falou-se em agregado, mas o que vem a ser agregado? Então, agregado é um material granular, certo? Inerte. Quando nós dizemos inerte, quer dizer que não tem reação química ativa com concreto, tá? Então ela não possui reação química. Ela não é alcalina, não é nada. Então ela é bem simples. Ela mistura com água e não gera reação. Então você pode deixar lá durante 1, 2, 3, 10, 15, 30, 40 anos que não vai gerar reação, não vai oxidar, não vai alcalinizar. Isso, se a gente pensar bem, a hora que for pensar em concreto armado, ferragem, vai manter o concreto lá, junto com a estrutura, e não vai oxidar. Pelo menos, se estiver perfeito, não oxida. Agora, se tiver aqueles problemas de infiltração, aí sim vai oxidar, né? E ela tem por objetivo o enchimento, lembremos que é 3/4 do concreto, tá? 75% em média, tá? A durabilidade, o que vai me gerar essa durabilidade e esse desempenho estrutural, na verdade, é a heterogeneidade do tamanho das partículas. Partículas diferentes casando entre si, tá? A qualidade do meu agregado também vai contar muito, certo? Se tem material pulvirolento, se tem argila, borrão de argila, se tem areia, ou se tem material orgânico no meu concreto, no meu agregado, então isso pode afetar de uma forma significante ou não, né? A minha durabilidade e o meu desempenho estrutural. Quando eu digo desempenho estrutural, as propriedades mecânicas do concreto, tá?
Lembremos também que o agregado, ele pode ser encontrado na natureza, tá? Na forma pronta para sua aplicação na construção, que seria na forma natural. Exemplo disso é a areia. E o cascalho. E pode ser também industrializado, proveniente de jazidas de pedras, né? No caso aí o basalto, que no caso do industrializado, a famosa brita, né? Que é um material proveniente de britagem de jazidas de rochas. Tá? Normalmente, os nossos agregados naturais, eles têm um formato meio que esférico, né? Todo redondo. Já o agregado industrial, como ele é quebrado da rocha, ele vai ser meio cuneiforme, tá? Formatos de cunha, meio que triangular, prismáticos. Prismático, na verdade, prismático não, mas um pouco prismático e um pouco puxado para o lado das piramidezinhas, tá? Ou seja, todas cuneiformes, todas formando ângulo. Fazer um agregado industrializado de forma circular, no caso da britagem, é meio que impossível, tá? Porém, tem alguns outros processos que a gente consegue fazer algo parecido com isso, tá? Agora vamos ver o material que a gente vai utilizar para essa prática. Caro professor tutor, para a execução da prática, é necessário o material que nós temos no laboratório, referente à série de peneiras, areia, para fazer a prática do agregado miúdo, brita, tá? Para fazer do graúdo. Em relação à quantidade, quero deixar bem claro que fica a seu critério. Por quê? De acordo com a BNT, se é um agregado com tamanho inferior a 4,8, você tem que usar meio quilo. Meio quilo. Se é um agregado entre 4,8 até lá para os 9, você vai usar 3 quilos. De 9 a 25, 5 quilos. 32 a 38, 10 quilos. 50, 20 quilos. 64 a 76 milímetros, 30 quilos. Obviamente é impossível a gente fazer isso manual, uma quantidade tão grande. Então aqui hoje, nós vamos fazer, isso não influi no resultado da prática, já deixo bem claro, tá? Vamos fazer com 1 quilo de areia, tá? Em vez de usar meio quilo, vamos trabalhar com 1 quilo de areia, tá? E vamos trabalhar também com 1,5 kg de brita, em vez de usar os 3 quilos. Para evitar, tá? Quero lembrar vocês que quando for trabalhar com areia, não precisa usar a série completa, tá? Você pode começar da 4,5 para baixo, para evitar muito peso na mão. Agora, infelizmente, quando for fazer da brita, aí nós temos que usar a série completa. Lembrando que tem que ser uma areia seca em estufa, tá? Uma brita seca também. Se não tiver uma areia seca em estufa, tenta pegar pelo menos uma areiazinha por cima, mais sequinha, tá? Se não tiver estufa, faz na frigideira, faz no fogão, tá? Ou deixa de um dia para o outro ela na esteira, que ela seca, tá bom? Mas de preferência, areia seca. O tempo que nós vamos ficar aqui peneirando, 1 minuto. Médio, tá? Tem que ficar 1 minuto, 30 segundos, resolve? O ideal é 1 minuto. O que diz a BNT é 1 minuto, tá? Mas deixo também a seu critério aí no polo.
Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer a prática, tá? Vou pedir para o meu auxiliar aqui me ajudar, meu amigo, meu parceiro, Luizão, tá? Vamos colocar areia, ver se realmente tem 1 quilo. Tem 1 quilo, Luizão? Tá garantido? Certo? Então, podemos pesar. Lembre também de zerar a balança, fazer a tara da balança, tá? Ajuda bastante. Você pode também não fazer a tara, mas incluir o recipiente no cálculo. Aí fica a seu critério. Não precisa ser também essa balança de precisão, tá? Pode ser uma balança de precisão de 1 a 2 gramas, tá? O 0,5 grama tá ótimo. Aqui a gente está usando a balança de precisão porque a outra está manutenção. Mas as duas faz o serviço. Vamos ver isso. Tá ótimo. Então, 1 quilo, tá? De areia. Vai pegar a areia. Evitar de soltar muito alto para não para o material virulento não voar, porque um pouco aqui, ó, uma fumacinha dessa no final dá uma diferença de nem que seja 0,0 alguma coisa aí de porcentagem, tá? Fechar e marcar 1 minuto. Deu 1 minuto, para, tranquilo, certo? Nós teremos lá no material a tabelinha, cadê o Luizão, 1 minuto, certo? Teremos no material a tabelinha, tá? Para que nós possamos preencher. É o que nós vamos fazer daqui a pouco no quadro, nesse próximo momento. Colega doutor, se a prática tiver de dar algo errado, vai ser aqui. Vai ser nesse momento que pode ter algum erro. O que seria esse erro? De acordo com a norma, nós colocamos 1 quilo aqui de areia, 1000 gramas. A hora que eu somar tudo, o ideal é que tenha quanto? 1000 gramas no somatório. Mas infelizmente acontece de ter perca. Ou até ter excesso. Mas o que pode levar a ter perca e ter excesso? Se as peneiras estavam sujas, antes de fazer a prática, tinha material preso nelas. Mesmo que seja uma quantidade ínfima, mas tinha. Na hora que você for pegar aqui, peneira por peneira, e coletar o que estava retido em cada uma, pode ser que junto tenha uma sujeirinha que já estava aqui anteriormente. Então isso no final pode passar de 1000 gramas. É normal acontecer. Tá? Da mesma forma que a hora que você for tirar o material aqui e não conseguir tirar tudo. Então pode ficar alguma coisa retida aqui, ou aquela fumacinha, aquela poeirinha que evacuou na hora que a gente estava colocando o material aqui, pode ser que ela vai perder. Ela não vai chegar aqui 1000 gramas no somatório. Ela vai chegar um pouco menos. Mas até quanto que é viável eu fazer essa prática? De acordo com a norma, a diferença da massa inicial com a massa final não pode ultrapassar 0,3%. Ou seja, 0,3 de porcentagem. Tá? 0,3 de porcentagem em 1000 gramas, ou seja, ela não pode ultrapassar 3 gramas. Concorda comigo? 1% de 1000 gramas seria 10 gramas. 0,3%, 3 gramas. Então, a diferença aqui não pode ultrapassar 3 gramas. Ou seja, no final, não pode ter mais que 1003 gramas e nem menos que 997 gramas.
Se acontecer isso, infelizmente nós temos que começar a prática novamente, tá? Ah, pô, mas deu só uma gramazinha de diferença, não dá para fazer um ajustezinho técnico, não? Aí fica a seu critério, tá? Fica o critério do tutor. Ah, deu uma diferencinha, não, dá uma arredonda aí, porque o nosso tempo está corrido, arredonda para melhorar aí, dá uma arredondadinha que dá certo, tá? Fica o critério do tutor, tá? Fica o seu critério. Então agora a gente vai pegar aqui, né? E pegar a massa retida de cada uma. Vou anotar aqui. E daqui a pouco a gente vai lá para a tabela e trabalha em cima dos resultados. Meu amigo Luizão vai me ajudar aqui, tá? Ele vai retirando aqui, certo? Balança tarada, tá 0, certo? Uma a uma, tá? E fazendo. Lembrando que a gente vai começar pela de 4,5. A de 4,8, na verdade. Fique à vontade, Luizão. Bom, pessoal, percebam que a balança que nós estamos utilizando aqui é uma balança de precisão de 1/100 de grama. Então, só de eu estar falando perto dela, ela já está oscilando. Então, o ideal para essa prática não é usar uma balança com tanta precisão, tá? Você pode usar uma balança com precisão de 0,5 grama. É a ideal, tá? Essa balança, não há necessidade de usar uma precisão tão grande, mas não vai dar diferença, porque a gente vai trabalhar simplesmente aqui com a casa do 0,1 de grama, tá? Para ficar mais simples. De preferência, arredondando de 5 em 5 aqui. Então agora nós vamos pesar, tá? De acordo com a ordem, primeira de 4,75. Zero ponto 3 gramas. Agora a de 2,36. 2,4. Três ponto 9. 1,18 ou 1,2. Sessenta e 9,5. Agora a peneira de 0,6 ou 600 microns. Quinhentos e 533,7. Se precisar fazer um arredondamento, joga sempre a mais. Nem que seja um pouquinho menos, porque pode ficar retido um pouquinho, tá? Não sei se dá para enxergar aí, tá? Mas fica retido um pouquinho. Mesmo que a gente tente lá, fica retido um pouquinho na telinha, tá? Peneira de 0,3 ou 300 microns. Trezentos e 347,3. 347,3. Última peneirinha. A de 0,15. Ou 150 microns. Trinta e 38,4. Perceba que essa areia é bem similar à nossa areia de praia, tá? É bonita? É. Mas na construção civil ela não é sadia, tá? Infelizmente ela existe. Mas esse tipo de areia mais fino,
A gente não usa ela para estrutural, usa mais para acabamento, reboco. Então, se quiser estar falando para o seu aluno, tá? Sobre a questão de usar areia mais finas, ela é ideal para acabamento, para reboco. Estrutural não é ideal, tá? Ah, mas por quê? Porque ela toma, por ser tão fina, quase da mesma espessura da partícula de concreto, ela toma o lugar de direito do concreto, do cimento. Ou seja, ela toma o lugar de cimento. É a mesma coisa de você colocar, terra, tá? Então, não é sadia. E por último, o nosso material pulvirulento, né? O que ficou no fundo, o que passou por todas as peneiras, tá? Existe peneira mais fina que a 0,15? Existe, tá? Mas isso você normalmente vai fazer em outra prática, que é a determinação do material pulvirulento, tá? Então, a nossa porcentagem que passou por todas as peneiras, 5,8 aproximadamente. Bom, agora vem o mais importante, se a prática ficou legal, tá? Como que a gente vai saber se a prática ficou legal? Somar todos esses valores e ver se a diferença não ultrapassou 0,3% da minha massa inicial, que era 1 quilo. Ou seja, se a diferença não está passando mais que 3 gramas, nem para mais nem para menos, tá? Bom, caros colegas, feita a prática, anotados os dados, hora de vir para a tabela. Fiz uma tabela simplificada, tá? Diferente da tabela que o aluno tem, que ele vai receber, tá? Lembremos que na tabela que ele vai receber, aqui na nossa coluna, não começa no 4,8, começa lá no 76, tá? Da peneira. Lembremos que ele vai ter de fazer 2 práticas, tá? 2 ensaios, uma amostra 1 e amostra 2, tá? Então aqui, para nós não perdermos tempo, vamos fazer apenas com a amostra, tá? Mas lá com o aluno, o senhor ou a senhora, tá? Vai fazer 2 ensaios. 2 ensaios, certo? E vai gerar 2 massas retidas, ok? A porcentagem retida de cada amostra separadamente, você vai trabalhar com precisão de 0,1%. E da acumulada também, tá? Precisão de 0,1%, ok? De cada amostra. Aí depois, na final, ou seja, na média retida e na média acumulada, onde você vai somar as 2 retidas, dividir por 2, e as 2 acumuladas e também dividir por 2, média aritmética simples, tá? Você vai trabalhar com precisão de 1%. De cada amostra, a gente vai trabalhar com 0,1%. Mas lá na final, tá? Lá na final, você vai trabalhar com precisão de 1%, ok? E no final lá, chegar 99% pelo menos, tá? Se der 98, 97, faz um ajuste aí para chegar no 100%, tá bom? Nos seus arredondamentos. Como que se calcula a porcentagem retida em cada peneira? Extremamente simples. Lembra que tinha quantos gramas lá no momento? 1.000 gramas, não é? Só que aqui a gente não vai trabalhar mais com 1.000 gramas, a gente trabalhar em cima do real. Lembremos que deu certo, a gente continuou, tá? A fazer a prática, estamos colocando os valores na tabela, por quê? Porque a diferença de 998,9 para 1.000 gramas não chegou a 0,3%, não chegou a 3 gramas, então deu na verdade 1,1 grama, então a prática está legal. Então agora é a hora de pegar esses valores aqui, 1 por 1, dividir pelo total e multiplicar por 100 para chegar na porcentagem. Então, você vai pegar aqui, ó, 0,3, ó, 0,3, dividir por 998,9,
e o resultado multiplicar por 100. Isso vai gerar a nossa resposta em porcentagem, tá? Vou fazer aqui, já vou, e você simplesmente confere. Aqui eu fiz as porcentagens retidas, tá? Com aproximação de 2 casas decimais. Para ficar mais claro, a questão dos arredondamentos. Não vamos trabalhar com esses valores. Lá na prática, o aluno, na amostra A e na amostra B, vai trabalhar apenas com uma casa decimal. Então aqui, ó, seria 0. Aqui seria 4, 0,4, tá? Aqui seria 6,9, né? 53,4. Aí depois, lá na final, na média final, ele tem que trabalhar com precisão de 1%. Então a gente vai tentar adequar esses caras aqui para precisão de 1%, para facilitar nossos cálculos, tá? Então, vamos pegar esses valores aqui e vamos modificar eles para precisão de 1%. Então aqui, ó, não assusta não, tá? Aqui a gente vai trabalhar com 0%, tá? É 0. Aqui fica a seu critério trabalhar com 0 ou 1%, tá? Eu vou trabalhar com 0. Mas lá na prática você pode usar 1%. Aqui eu vou trabalhar com 7%. Aqui eu vou trabalhar com 53%. Aqui eu vou trabalhar com 35%. Aqui eu vou trabalhar com 4%. E aqui eu vou trabalhar com 1%. Importante agora fazer o somatório e ver se está 99 a pelo menos 100. Tá? Então, aqui dá até para fazer de cabeça. 35 com 4 e com 1 dá 40. 53 com 7, 60. 60 com 40, um total de 100%. Ficou perfeito, tá? Nossos ajustes ficaram perfeitos. Ah, mas, Fabrício, se eu tirar aqui essa quantidade, não vai dar uma diferença lá na hora de fazer o módulo de finura, o DMC? Não, não vai. Porque o valor é tão ínfimo que, de acordo com a definição do DMC lá, dimensão máxima característica, não vai alterar nada. Vai continuar sendo a mesma coisa. Já já a gente chega lá. Agora fazer acumulada. Acumulada é simples. É pegar esses valores aqui e somando. Então, ó, 0, 0 mais 0, 0, 0 com 7, 7, 7 com 53, 60, 60 com 35, 95, 95 com 4, 99, 99 com 1, 100. Pronto, tá aí. Feito. Tá? Então tá aqui nossa tabela preenchida já. Produto final dela. Depois de ter feito as duas massas, as duas porcentagens retidas e acumuladas, feito a média, feito o arredondamento de 1%, tá aqui. Agora é a hora de trabalhar com esses valores. Aqui, primeiramente, nós vamos trabalhar o seguinte. Dimensão máxima característica, tá? DMC. O que vem a ser esse DMC? Definição. Corresponde à abertura nominal em milímetros da malha da peneira da série normal ou intermediária, na qual o agregado apresenta a porcentagem retida acumulada. Então vamos trabalhar em cima da porcentagem retida acumulada. O resto a gente não precisa preocupar. Vai trabalhar só com essa coluna da retida acumulada, tá? Igual ou imediatamente inferior a 5% da massa. Então, ó. Igual ou imediatamente inferior, ou seja, menor, tá? Que 5% da acumulada. Então vamos lá, vamos olhar acumulado aqui. Acumulado aqui está dando 0. Acumulado aqui está dando 0. Acumulado aqui já está dando 7. Pode ir até 5%. Então o 7 já estourou, tá? Então o 7 já é maior que 5. Então tem que ser imediatamente
inferior a 5%. Imediatamente inferior a 5% é um número menor que 5%. No caso é zero, mesmo que seja zero, não assusta. Tá? Então, o nosso DMC dessa amostra em si vai ser 2,4. Tá? A dimensão máxima característica dessa amostra, dessa areia, tá? É 2,4. Lembrando, se aqui tivesse colocado o valor real, não ia chegar nem 1%. Aqui também não ia chegar nem 1%. Digamos que aqui, ó, tivesse dado 0,3. E aqui, ponto... Vamos jogar 1, tá? Ó, 1. 1 com 0,3. Aqui seria 0,3 e aqui seria 1,3, tá? Ou seja, de qualquer forma, do 7 ia cair automaticamente para anterior, automaticamente menor que 5. 1,3 é menor que 5. Então, de qualquer forma, ia dar o 2,4. Já mostrando que não tem problema você considerar esses dois valendo zero, tá? Então, dimensão máxima característica dessa amostra é 2,4 milímetros. Agora, módulo de finura. MF. Como que eu calculo o MF? Bem simples. Faz a somatória da coluna da acumulada e divide por 100. Só isso. Tá? Então, seria 0 mais 0 mais 7 mais 60 mais 95 mais 99 mais 100. Então, vamos fazer rapidão aqui. 67 mais 95 mais 99 mais 100. 361 divide por 100, 3,61. Então, nosso módulo de finura aqui, tá? 3,61. É interessante comentar com o aluno. Pessoal, é o seguinte, câmera, eu estou tentando ligar a câmera, ela não está querendo ligar. Tentar, agora vai, peraí. É o seguinte, o que eu estou querendo dizer, eu escrevi aí no chat, tem um erro aí, o professor Fabrício, ele cometeu um errozinho, porque o 100%, o que é o conceito de módulo de finura? Módulo de finura é igual à somatória dos percentuais acumulados retidos, dividido por 100, retidos nas peneiras, dividido por 100. Até aí, tudo bem? E aí, se vocês forem ver, ele somou também o fundo, aonde deu 100%. Eu tenho medo de travar, que esse computador é mais lerdo. Ó, aqui dá para vocês verem, ó. Então, olha lá, o fundo é a somatória do 100. Claro, né? O 100% dá na hora que você soma todas as peneiras. Então, vai estar na linha fundo. Então, o módulo de finura corretamente calculado seria 0 mais 0 mais 7 mais 60 mais 95 mais 99. E a somatória disso dividido por 100. O fundo não entra, Vitor, porque o fundo não é peneira, né? O fundo, ele é sobra de peneiramento. Nós não conseguimos dizer qual é o grão que está no fundo. Ele pode ser extremamente fino, como ele pode ser só um pouco mais fino do que a malha do fundo. Então, como eu não consigo aferir o intervalo em que ele se encontra, eu só posso dizer que é menor que, ele não entra no cálculo do módulo de finura, tá? Fechou? Entendido? Então, beleza, isso é muito importante, porque tem exercício de prova, tem exercícios aí do AVA, no qual eu peço para vocês calcularem o módulo de finura, peço para vocês calcularem o diâmetro máximo característico. Então, acho que ficou claro aí que o DMC também refere-se ao percentual acumulado e à malha na qual você tem 5% retido ou imediatamente anterior a 5%. Nesse caso, 0, 0 pulou para 7%. Obviamente, 7 é maior do que 5, a gente tem que pegar a peneira de trás, a malha superior. E, de novo, sob a pecha de ser cansativo e repetitivo,
o módulo de finura não se soma o percentual do fundo. Ou seja, você não vai somar o 100%. Esse 100 normalmente não entra. Então, não consigo enxergar um caso em que no módulo de finura vai ter um valor igual a 100. Pode ter 99, mas 100 não. O fundo entra no cálculo dos materiais pulverulentos, Vitor, exatamente. Aí sim entra no material pulverulento. E a gente acha material pulverulento lavando a areia, né? Vocês vão ver essa prática. É a diferença entre o peso inicial e o peso dela lavado, que é justamente isso que vai para o fundo, só que como você lava, a água vai acabar carregando isso, você não vai ter acesso a esse pó, você vai ter acesso só à diferença de massa, e a diferença de massa é o material pulverulento, justamente. Então, vamos continuar, tá? Eu só fiz essa interrupção para, como eu falei para vocês, a aula é muito boa, a teoria do professor Fabrício é muito boa. Só tem uma coisinha ou outra que eu queria costurar aqui, só são apontamentos bem pontuais, tá bom? Continuemos. Tá? Então, seria 0, mais 7, mais 60, mais 95, mais 99, mais 100. Então, vamos fazer rapidão aqui. 67, mais 95, mais 99, mais 100. 361, divide por 100, 3,61. Então, nosso módulo de finura aqui, tá? 3,61. É interessante comentar com o aluno sobre esse módulo de finura. Falar das areias normativas, aquelas areias que vêm em saco para laboratório, com o mesmo tamanho, todas padronizadas com o mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, você compra uma areia normativa de 4,8. Todas as partículas da areia, todos os grãos, elas vão passar em todas as peneiras superiores a 4,8, inclusive a 6 ponto alguma coisa, que me falha na memória aqui, tá? E vai ficar retida na 4,8, nenhuma vai passar para baixo. Ou seja, todos os grãos vão ter o mesmo tamanho. Para que serve essa areia? Simplesmente para teste laboratório, tá? Pode dar um exemplo de um filtro que você quer montar usando areia e cimento só, tá? Aí você monta tipo uma esponja, que ela vai ficar toda esponjosa, porque tudo é do mesmo tamanho, não vai dar encaixe perfeito. Vai ficar muitos espaços vazios. Você pode estar falando que usa para esse tipo de coisa, né? E, por curiosidade, se você jogar ela aqui nessa prática de granulometria, você vai perceber que vai ficar tudo retido na 4,8. Ou seja, na acumulada vai dar 100% e o restante vai dar tudo zero. Aí 100 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, dividido por 100, vai dar 1. Então, o meu MF vai dar 1. O que quer dizer isso? Vamos pensar comigo aqui. O MF, o mínimo que ele pode dar é 1. Ele não pode dar menos que 1. Senão, não dá 100% da amostra, né? Então, o menor valor que ele pode dar é 1. E os valores maiores depende aqui a nossa diversidade do tamanho do grão, tá? Então, quanto maior for esse MF, maior é a diferença que tem entre o tamanho das partículas, tá? Ou seja, é uma amostra extremamente heterogênea. Se ela for muito homogênea, ela vai chegar próximo de 1. Quanto maior for esse valor, maior é a nossa heterogeneidade da amostra. Isso é interessante falar para o aluno. Fizemos DMC, fizemos módulo de finura, agora é hora de classificar o agregado quanto graúdo ou miúdo. Tá? No caso, de acordo com a BNT, tudo que passa pela malha de 4,8 é considerado miúdo. O que fica retido na 4,8 para cima é considerado graúdo. No nosso caso aqui, se o nosso DMC deu 2,4, ou seja, a maior partícula daquela amostra, né? Isso em termos de porcentagem, a maior
a maior partícula significativa, obviamente vai ter um pedacinho de pedra que vai ser maior, mas isso é insignificante, é questão dos zeros aqui, tá? Então, no caso, a nossa maior partícula significativa, que a gente tem que levar em consideração, é uma partícula de 2,4. Então, nesse caso, a gente já sabe que é uma areia, já sabe que é um agregado miúdo, mas em relação ao DMC, também, né, é um agregado miúdo. Bom, para finalizar a prática com o aluno, falta ainda ele classificar essa areia. Se é uma areia fina, muito fina, média ou grossa. Para isso, ele tem que analisar a tabela que está em anexo, que nós falaremos agora. Bom, então aqui está a tabela, para nós analisarmos a finura do nosso agregado miúdo, no caso a areia, né? Coloquei aqui do lado para ajudar a gente o resultado da nossa análise, da nossa prática. Lembremos que vamos usar apenas a porcentagem acumulada para essa análise. E interpretando a nossa tabela que está em anexo aí no roteiro. É interessante chamar a atenção de vocês para essa observação A aqui no rodapé. Então, a observação A está dizendo o seguinte: pode haver uma tolerância de até no máximo 5 unidades por cento em um só dos limites marcados com a letra A. Ou seja, é como se fosse um coringuinha que eu poderia usar apenas uma vez, que me dá a possibilidade de jogar uma tolerância de mais ou menos 5% num desses valores. Exemplo, nesse 10 aqui, ó, que tem a letra A, se eu usar ele, nesse caso aqui, nessa situação, eu posso ter uma amostra que vá de 0 a 5 ou de 0 a 15, que ela poderia estar habilitada nesse intervalo aqui. Só que se eu já usar esse valor aqui, eu não vou poder usar novamente esse coringuinha, né, em outras situações. Isso serve para ajudar a enquadrar melhor uma amostra um pouco irregular numa dessas situações. Senão a gente costuma ficar perdido, porque pode dar certo em várias situações e não dar certo numa ou outra. Aí a gente fica perdido não sabendo qual tipo de agregado miúdo seria. E no caso de britamento, tem essa análise B aqui, ó, que para agregado miúdo resultante de britamento, esse limite pode ser de 80. Então aqui, ó, no caso de 85 aqui, se fosse um agregado de britamento, né, um pó de pedra, por exemplo, um pedrisco, poderia ser aqui 80, né? Aqui onde tem o 90 poderia ser 80 também. Onde tem o 90 aqui poderia ser 80. Poderia usar 80 em todos esses aqui, porque não está falando que tem limite. Mas no nosso caso não é um agregado de resultante de britamento, na verdade é um agregado natural, né? Já encontra na natureza na situação natural, então não é resultante de britamento, não é industrializado. Então vamos lá para a nossa análise. Aqui nas nossas peneiras estamos de 4,8 na forma decrescente até 0,15. Então, a de 9,5 e 6,3 fica meio que fora de base a gente interpretar por elas. Então, a gente pode simplesmente tirar fora, né, essas duas linhas de análise. Bom, vamos começar a analisar a partir da 4,8. Vamos analisar por coluna, tá? Uma por vez. Sem pressa para tirar todas as dúvidas. Então, na peneira acumulada, na peneira de 4,8, a acumulada foi 0. Então, nesse caso aqui, ó, ela é aceitável, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Então, aqui, ó, ela é aceitável de 0,5, então está no intervalo de 0,5, então é aceitável.
Também aqui poderia ser de 0 a 10, aqui de 0 a 11 é aceitável e de 0 a 12 é aceitável em todas, tá? Na de 2.4, deu 0, então, aqui de 0 a 5 é aceitável, de 0 a 15 também é aceitável, de 0 a 25 também é aceitável. Agora, de 5 a 40 já não é, já deixou de ser aceitável, porque é 0, é antes do 5 aqui. Então, no caso aqui, já está fora desse padrão aqui. Agora, para retida na 1.2, que deu 7. Então, na de 1.2 deu 7. Aqui está dizendo que é de 0 a 10, então está dentro desse intervalo. De 0 a 25 também está dentro desse intervalo, 7, né? De 10 a 45 já está fora desse intervalo, apesar de ser muito próximo, 7 ser muito próximo de 10. Então, vamos deixar em branco aqui. E de 30 a 70 também está bem fora, né? 30 passou muito do 7. Então, vamos deixar aqui fora da nossa análise. Agora vamos para de 0.6, que deu 60%. Então, é de 0.6, 60%. Aqui de 0 a 20, 60 não está dentro desse intervalo, deixa em branco. De 21 a 40 também não está dentro desse intervalo, deixa em branco. De 41 a 65 está dentro desse intervalo, nosso 60. Então, aqui é aceitável. Né? De 66 a 85 também não é aceitável, passou. Né? Então, agora vamos para a análise de 0.3 milímetros, né? O que ficou retido na peneira 0.3 milímetros acumulada, deu um valor de 95. Então, vamos lá. Na de 0.3, de 50 a 85. Então, está fora do intervalo. De 60 a 88 também está fora do intervalo. De 70 a 92. Apesar de 92 estar bem próximo de 95, também está fora do intervalo. E de 80 a 85 deu certinho, perdão, de 80 a 95 deu certinho no 95 aqui. Então, está dentro desse intervalo também. E vamos para a nossa última análise agora. A de 0.15, que deu um valor de 99. Então, 0.15 de 85 a 100 está dentro desse intervalo. De 90 a 100 também está dentro desse intervalo. De 90 a 100 também está dentro do intervalo. E de 90 a 100 também está dentro desse intervalo. Então, percebam que essa amostra, ela é uma amostra bastante irregular, porque não deu para analisar exatamente em qual das zonas de finura ela se enquadra. Então, agora vamos ter, né, de apelar para essa análise usando a variável A. Né? Uma coisa é certeza. Percebam aqui, ó, que todas aqui, excluindo a zona 4, ficou 2 para serem analisadas. Já no caso, a zona 4 ficou 3 para serem analisadas. Então, aqui já ficou mais difícil de ser uma areia grossa. Ainda está na disputa uma muito fina, fina ou média. Agora grossa eu acredito que já está fora da nossa análise. Mas vamos deixar aqui por enquanto para a gente preocupar com isso depois. Agora vamos preocupar com o coringuinha, com A, que não está aqui à toa. Né? É justamente para situações como essa. Pode acontecer lá na hora da sua amostra, já resolver de cara em qual que já se enquadra. Uma amostra bem regular. Mas aqui no nosso caso não deu muito certo. Então, vamos ter de usar, né, esse artifício aqui. Da tolerância de mais ou menos 5 para uma delas. Então, vamos no caso aqui dessa 50-85 aqui. Se eu usar, aqui o 0,20 não tem como usar, porque não me dá essa abertura. Mas se eu usar de 50-85 aqui, eu poderia, no caso aí, ter ou 80 ou até um 90 aqui, usando mais ou menos 5 aqui, no 0.3. Lembrando que 0.3 deu 95%. Então, se eu aumentar 5 aqui, também não vai dar certo, que vai chegar a 90. Então, não vai dar certo aqui. Então, aqui não dá para fazer nada. Tá? Vamos partir para fina aqui. Eu posso variar de 60 a 88. Se eu usar o coringuinho aqui no A, pode dar 55 até 65. E aqui pode dar 83 até 93. Bom, no nosso caso, 0,3 também. A 0,3 está dando 95.
Se eu usar 95 aqui, ó, o 88 não vai dar certo, porque o máximo que ele me permitiria usar esse artifício A daria um 93. E 95 já passou, então também não dá certo usar nem aqui na zona 2 e nem na zona 1. Então, não deu certo usar esse artifício nenhum delas. Agora vamos para a zona 3. Eu posso usar no 10, no 45, no 70 ou no 92. Bom, vamos primeiro preocupar no 10 e no 45. Lembrando que essa aqui é a de 1.2. 1.2 está dando um valor de 7. Então, se eu usar no 10, o 7 já dá certo. Porque se eu usar o artifício 10, vai variar de 5 a 15. O 7 já enquadraria aqui, certo? Então, poderia dar certo aqui. Então, poderia dar certo aqui. Se eu usasse no 70 a 92, ou no caso 03, 95%, né? 92 aqui, ó. O 95% se enquadraria aqui, porque poderia variar do 92 para mais, daria até 97 e para menos até 87. Então, daria certo aqui também, né? Então, percebam que daria certo em todos aqui se eu usasse o artifício. Ah, mas pode usar apenas uma vez. Tá, tudo bem. Se eu posso usar apenas uma vez, então eu poderia fazer por exclusão. Se eu usasse apenas uma vez, ou usaria no 70, ou usaria aqui no 10, né? Ou seja, de qualquer forma, ficaria apenas uma sem estar classificada. Enquanto a zona 4 ficaria 3 sem estar classificada. A zona 2 ficaria 2 sem estar classificada. E a zona 1 ficaria 2 também sem estar classificada. E a zona 3 ficaria apenas uma sem estar classificada. Então, no caso, essa amostra ficaria mais próxima de uma areia média do que as demais, usando uma amostra bastante regular. Então, nessa análise nossa, né, a gente poderia dizer com mais certeza que ela seria uma areia média. E, inclusive, ela é sim uma areia média, né? Aqui eu peguei uma amostra de uma areia na lata lá, né? No reservatório de areia média. Então, no caso, é classificada como areia média. Agora é a prática do cálculo da granometria da brita, né? Então, de acordo com a brita que você escolher, tá? Você vai usar as peneiras da 50 para baixo, 5 centímetros para baixo, 50 milímetros para baixo, tá? Então aqui, nós vamos trabalhar com a brita mais ou menos média, a gente vai pegar coisa muito grande e vamos trabalhar com a de 5, tá? Centímetros para baixo. Então, qualquer brita, brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, brita 4, brita 5, usa-se essas peneiras, da de 50 para baixo, tá? Em relação à quantidade, o ideal é trabalhar com a normativa de 3 quilos. Mas a gente pode trabalhar com 1 quilo, 1,5 kg, fica a seu critério. Aqui, no caso, nós vamos usar 1,5 kg, certo? Vamos lá, meu técnico? Já tem 1,5 kg pesado, tá? Agora é a hora de... Aquele mesmo esquema, 1 minuto, tá? Certo? Bom, percebam que não precisou fazer uma escola de samba, tá? Bem simples. Detalhe, vai acontecer o seguinte, nessa prática, muita peneira vai ficar zerada. Tá? Não assusta não. Várias peneiras aqui vão ficar zeradas. Porque a brita em si, o processo dela é feito com peneiramento. Então, nós vamos perceber que muitas peneiras aqui já vão dar 0 a nossa massa retida. Tá? Então, a de 50, 0.
37,5, 0. Bom, percebam o seguinte, tinha ficado um pouco aqui, mas porque o peneiramento não foi perfeito. Se tivesse peneirado mais, né, com mais intensidade, oscilação, com mais a frequência maior, né, teria descido. Mas, de qualquer forma, elas desceram. Então, a gente fez meio que um ajuste manual aí. Então, a peneira de 25 também, 0. No caso agora, a peneira 19. Pessoal, até a de 25, nada retido, tá? Agora, a partir da de 19, já tem, tá? Um pouco de pedra, né? Um pouco de agregado retido. Então, agora nós vamos começar a fazer as medições e anotar. 19. 43,5 gramas. 12,5. 786. Peneira de 9,5. $549,8. 6,3. 114,2. Peneira de 4,8. 2,8. Peneira de 2,4. 2 gramas. 2,1. Peneira de 1,2. 2 gramas. 2 gramas não, 0,2 gramas. 0,2. Numa balança de precisão de 0,5 ia ser 0. E com nossos arredondamentos, tá? Muitas dessas aqui vão dar 0, 0%. Balança de 0,6, 1 grama. Deixa eu parar de falar aqui que influi. 1 grama. 1 grama não, 0,1 grama. 0,1. Na de 0,3, 0,1 grama. Na de 0,15, 0,2 gramas. E o fundo, que é o material pulverulento. É a sujeira, o pó. Um grama. Agora é a hora da tabela. Com os dados já na tabela, tá? Nossas massas. Fiz a soma de todas. Lembrando que tinha que dar um valor próximo de 1.500 ou os 1.500, tá? Com precisão de mais ou menos 0,3%, que daria 4,5 gramas, tá?
A prática foi perfeita, não teve perca, tá? A somatória deu realmente 1.500 na pinta, tá? Na hora de fazer as porcentagens retidas, eu já usei, como nós já fizemos na areia anteriormente, que era 0,1, 0,1, e depois fazia a média das duas, e depois colocava precisão de mais ou menos 1%. Eu já fiz direto aqui com precisão de mais ou menos 1%, tá? Então, na 19 ficou 3%, na 12,5, 52% e assim por diante. Percebam o seguinte, da 4,8 em diante, o valor foi tão ínfimo, tão pequeno, que a gente, nos arredondamentos da porcentagem, deu tudo zero. Tá? Inclusive, na hora que a gente for fazer a classificação dessa brita, se é 0, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, eu vou chamar a atenção para vocês desses valores aqui que somem. Ou seja, normalmente é concentrado de um valor até outro e depois passa a ser tudo zero. Tá? Isso na brita fica claro. Acumulada 3, 52, 55, com mais 37, 92, com mais 8, 100. Somando tudo 100%. Pronto, tá aqui. Tabela preenchida. Agora, primeiro, dimensão máxima característica. Bom, lembrando que é o mesmo conceito da areia. 5% ou imediatamente o inferior a isso. Aqui já está com 55. Então, o anterior já é 3. Então, o 3 é imediatamente inferior a 5 dos 55. Então, no caso, o 3 aqui serve para a gente como DMC. Então, o nosso DMC aqui, ó, vai ser 19. Então, dimensão máxima característica, 19 milímetros. Se aqui fosse 0, não tinha problema, ia ser ele também, porque tem que ser um valor menor, 55, tá? Agora, se aqui, por exemplo, fosse 7, 6, aí eu teria de pegar a anterior ainda a 19, tá? Então, o primeiro número tem que ser um número menor ou igual a 5, imediatamente menor ou igual a 5. Se for 5 é ele, tá? No caso, nosso módulo de finura. Percebam o seguinte, a hora que deu 100 aqui, o resto tudo zero, eu posso tirar fora isso aqui do meu grupo, tá? Da 4.8 até 7.15, eu posso tirar fora. Elas não valem mais nada para mim. Então, vale até a hora chegar a 100. Então, aqui, ó, eu faço a somatória aqui. Porque se eu ficar colocando 100 mais 0, 100 mais 0, 100 mais 0, 100 mais... dá tudo 100 aqui. A hora que eu fizer a somatória do módulo de finura, vai dar um número estrondoso. Então, se eu colocar, por exemplo, um monte de peneira a mais aqui, o módulo de finura vai dar maior. Então, atente para isso. O módulo de finura é até chegar no 100. Depois, não tem mais nada. A acumulada morre no 100, tá? Não fica colocando 100 mais 0, 100 mais 0, 100, tá? Então, aqui, 100 mais 92 mais 55 dividido por 3. Não, mais o 3 dividido por 100. Então, 58 mais 92 mais 100. 250. Dividido por 100, 2,5. Nosso módulo de finura. Em relação à classificação do agregado miúdo ou graúdo, lembremos que nosso DMC deu 19, né? Ou seja, a 4,8 para baixo, ó, nada. Então, miúdo não tem como ser, né? Então, agregado graúdo. Uma outra observação que eu quero fazer aqui essa câmera minha está me dando muito trabalho para ligar. Mas, enfim, vocês estão me ouvindo, é o importante. A observação que eu quero fazer para vocês é que, para a brita, importante para o agregado graúdo, o índice mais importante de se observar na hora da dosagem do concreto, na hora de entender o comportamento do concreto, seja ele um concreto asfáltico, petróleo, ou seja ele uma massa, né, de asfáltico, ou seja ele o concreto de cimento Portland, o mais comum, feito para concreto estrutural, concreto armado, é o DMC, o diâmetro máximo característico, tá? Raríssimos, eu diria, são os casos
em que o DMC não representa, o MC não vai representar a classificação dessa brita. Tá? A brita cujo DMC é 25 milímetros é a brita 2. A brita 1, o DMC é 19. O pedrisco é 9. Então, existem essas classificações em função do DMC. Tá? Então, aqui a gente já conseguiria preliminarmente já dizer que aqui ela se encaixa numa brita 2, 19 milímetros, e o módulo de finura não é tão importante para a brita. Agora, para a areia, sim, porque o módulo de finura tem a ver com tem a ver com a distribuição granulométrica da areia e a sua capacidade de preencher poros no concreto e da plasticidade, que é a função da areia, né? Se a gente pegar o concreto, a gente pode dividir aí os seus materiais em 3 grandes funções. Você pode dividir a areia como responsável por preenchimento de espaço vazio e plasticidade, trabalhabilidade, né? Ficar argamassada. O cimento é responsável pela junção, pela aglomeração desses materiais todos e do endurecimento, né? É da rocha ao pó, a rocha novamente. E a brita é o basalto, no caso que essa brita que ele está usando, a brita de basalto, mas seja ela de gnais, seja ela de granito, seja ela do que for, ela é responsável por dar uma alta dureza ao concreto. Então, cada um tem a sua responsabilidade dentro do concreto, portanto, DMC é mais importante para a brita, MF mais importante para a areia, tá certo? Eu só queria fazer essa ponderação e vamos continuar o vídeo. Agora, vamos para a tabela para classificar essa brita nossa, né? Se ela é 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Bom, agora vamos para a nossa tabela. No caso aqui, já é uma tabela diferente da tabela anterior, que agora se trata de um agregado graúdo. Então a tabela é um pouco diferente, né? Da mesma forma que nós fizemos a análise do agregado miúdo, eu estou pegando aqui, colocando a tabela com nossos resultados. Lembrando que a gente vai usar a porcentagem de agregado acumulada, né? A coluna da acumulada. Que no caso nosso foi do 19 até 6,3. O restante não deu nada. Se você perceber, na tabela da ABNT, varia do 152 até o 2,4. Como no nosso caso nós vamos analisar do 19 até o 6,3, o restante eu acho que não é interessante analisar, né? Então, nós podemos já excluir alguma coisa aqui. Podemos excluir a de 152, a de 76 milímetros, a de 64, a de 50, a de 38, a de 32, a de 25. Vamos nos preocupar com esse intervalo aqui agora a partir da 19. E vamos por exclusão também, né? Então vamos começar aqui. Vamos perceber que vai ser bem mais simples de analisar do que o agregado miúdo. Então na peneira 19 ficou retido uma acumulada de 3%. Então aqui, ó, na 19 ficou 3%. Aqui não marca. Então se não marca, não satisfaz. Aqui ficou um de 0 a 10. Então o nosso intervalo de 3 está dentro de 0 a 10. Então, no caso aqui, é aceitável, né? Na de 75, aqui no caso da gradação 2, é de 75 a 100. Então extrapolou bastante, porque no caso nosso é só 3, né? Então está bem fora aqui, então também não dá certo. E de 95 a 100 piorou mais ainda, né? Então, no caso, ela está sendo classificada por enquanto como uma brita número 1, né? De graduação 1. Vamos para a próxima análise, a de 12,5. A de 12,5 aqui, nossa, deu 55%. Aqui fala 0, então já está fora. Aqui não fala nada, então vamos deixar em branco por enquanto, né? Aqui fala de 90 a 100, também já está fora. E aqui também já não fala nada, deixa em branco. Agora vamos interpretar de 9,5.
Na peneira de 9,5. Deu 92% acumulada. Então, de 9,5 deu 92%. Aqui, de 0 a 10, está fora. De 80 a 100, está dentro do intervalo 92% aqui dentro, né? Aqui também já está fora, que já passou de 92, já está 95. Então, já está bem claro que é, né, uma brita 1. Mas vamos para a nossa próxima análise. A de 6,3, que é o restante, 100%. Então, aqui não conta nada, aqui é aceitável e também aqui não conta nada. Então, no nosso caso aqui, ficou bem claro que essa deu certo, essa deu certo e essa deu certo. Então, por exclusão, essa brita é uma brita de graduação 1. Bem simples de fazer essa análise. Bem mais fácil do que com agregado miúdo. É isso aí, pessoal. Bem simples. Bom, caros colegas, chegamos ao fim da nossa prática. Eu estou tirando agora o vídeo, porque agora ele faz algumas considerações finais para os tutores, né, dos polos. Vocês devem ter percebido que a todo momento ele se remete aos tutores, que esses vídeos de uma época da pandemia, ou pré-pandemia, na verdade, bem antes da pandemia, bem antes da pandemia, onde vocês faziam à época, deixa eu jogar aqui minha tela maior, vocês faziam à época a prática no polo. Então, saiu daqui uma orientação das coordenações para que nós, professores da matriz, uniformizássemos as práticas nos polos. Então, a gente acabou gravando uma aula aqui do laboratório, fazendo uma prática completa, voltada a quem? Aos tutores, aos professores dos polos, para que na hora que eles fizessem as práticas com vocês, elas girassem no mesmo eixo, da mesma maneira que nós aqui, porque as dúvidas eram feitas, tipo, uma de cada jeito, e chegava para mim a dúvida, até eu entender o que aconteceu lá no polo, para eu poder responder para um aluno pelo tira-dúvidas, isso gastava tempo, eu tinha que ligar para o professor do polo, tentar localizar ele para saber o que ele fez, enquanto se normalizado, se você me perguntar alguma coisa, eu sei como foi feita sua prática, se deu erro, se não deu erro, é uma outra conversa, mas pelo menos o procedimento a gente tinha acesso e conhecimento, tá? Alguma dúvida a respeito dessa prática? Diga, Ricardo. Ô, professor, deixa eu falar para o senhor. A empresa que eu trabalho aqui tem um laboratório completo, entendeu? Tem essas peneiras aí. Agora, mas é sobre a dimensão máxima, né, característica, né? Deixa eu falar para o senhor. Essa brita 1, a brita 0 e a brita 2, em qualquer lugar aí, ela sempre vai ser 19 milímetros, né? Pode ser qualquer tipo de material, ela vai dar 19? Ou ela varia de material? Não. Seja ela de gneiss, seja ela de granito, seja ela de basalto, a brita 1 sempre vai ser a 19 milímetros. A brita 2, 25. E o pedrisco ou a brita 0, 9 milímetros. Não, é porque eu notei, apesar de que a empresa tem essas peneiras, tudo, assim, a gente sempre está no laboratório, mas eu notei tudo aqui e notei essas dimensões aí, essas DMC aí, porque sempre às vezes tem hora que tem pessoas fala carga d'água. Por que eu tirei essa dúvida aí, senhor? Porque aqui, porque isso que a gente fala, a gente tem que estudar e ter o conhecimento para depois a pessoa falar. Aqui para nós, sabe qual que é a brita que eles falam que é a 25 milímetros? A brita 1. Não, a brita 25 é a brita 2. Você está entendendo? A brita 1. Por isso que eu notei aqui tudo. Eu falei, peraí, vou tirar uma dúvida aqui, porque sempre falado aqui, brita 1, 25. Eu falei, mas se a brita 1 é 25 e a brita 2 é o quê, então? Entendeu? Não. A 25 é a brita 2, a brita 3 é a 32. A brita 3, né? Beleza. Obrigado. É só isso aí, porque agora eu tenho notado aqui, como se diz, vai ficar também, porque a gente tem que, né, estudar e prestar.
e ver, porque o seu sempre tinha brita 1 com 25 milímetros. Entendeu? Fechou. Vitor, Bom dia, professor, tudo bem? vem. Nós alunos, nós temos a autonomia para usar o laboratório, quem mora mais próximo, assim, para entender mais. Olha, não vejo problema nenhum nisso. Nenhum. Só tem que marcar por causa do técnico de laboratório, né? Ou o professor ou o técnico tem que estar dentro do laboratório. Mas, sendo conversado e sendo marcado, sinta-se à vontade. Se você estiver aqui perto da matriz, se você morar em Uberaba, pode vir para o laboratório. Lá Porque eu nós moro ficamos, o pertinho aqui. Luizão, o técnico, ele fica lá das 13h30 até as 18h, depois ele vai para jantar, das 19h até as 22h30. E aí, esse semestre, quem está usando o laboratório sou eu, o professor Fabrício. Minhas aulas no laboratório são só às sextas. O Fabrício às terças, então o resto dos dias o laboratório está à disposição. Ah, entendi. Certinho, Tá de então. Uberaba? Moro pertinho aqui, moro no Recreio aqui dos Bandeirantes. Uhum. Dia que você quiser usar, tá? Fica à vontade. Obrigadão, hein? Nada. Isso serve para todos os colegas, viu, gente? Eu não posso responder pelos polos, tá? Isso eu não sei responder. Eu sei responder pela matriz. Eu acompanho vocês no maior gosto lá. Se eu não puder acompanhar, eu converso com o técnico acompanha vocês. Tá certo? Professor. Pena que é longe daqui onde é que eu estou, senão a hora nós ir para nós dialogar aí nesse laboratório, viu? Claro. Um dia passando por aqui, sinta-se convidado. Beleza. Ô, professor, eu Oi. esqueci uma dúvida. Hum. Nas suas aulas práticas lá, a gente que é do EAD pode participar para conhecer? Pode, vejo problema nenhum. Ah, não, beleza, então. Beleza? Esse semestre eu estou dando aula prática da pavimentação, tá? Nós estamos mexendo com pavimento. Materiais de construção civil vai rodar agora, no próximo semestre. Entendi. Fechou? Aí vai ser que dia? Qual horário? Aí eu não sei, tem que esperar rodar o horário. Aí você tem que me procurar depois das férias, em agosto, mandar. Vai ter alguma matéria que você vai estar vinculado comigo, aí para a gente ver os horários. Tá? Cada semestre, como o curso é semestral no presencial, cada semestre, só no começo das aulas mesmo, para a gente saber o dia da semana e o horário. Entendi, Mas obrigado. semanalmente à noite, né? Noturno durante a semana. Certinho. Jucimar. Professor, uma dúvida aqui. Por exemplo, em relação aos agregados, especialmente a pedra brita, ou pedris que seja. Vamos supor que eu vou fazer uma viga baldrame com a seção de 15 por 30 ou 40. Tem uma regra específica que eu tenho que usar a brita 2 ou pedrisco ou a 3? Tem. Essa regra é mais para o calculista. A NBR 6118, na sua última versão 2024, desde 2003 ela já fala essas mesmas regras. É o seguinte, o espaçamento entre as ferragens, ou seja, no positivo, no negativo, na armadura de costela, você falou de 30 centímetros, você não tem armadura de costela, você tem só positivo e negativo. Tá aqui. Vou falar que são 2 ferros embaixo, 2 ferros em cima só. Eu sei que pode ser mais, depende do esforço. A distância entre esses ferros, ela tem que ser maior ou igual a 1,2 vezes o diâmetro máximo característico da brita, o DMC. Então, se você escolhe, por exemplo, em trabalhar com brita 2, a brita 2 é 25 milímetros. 1,2 vezes 25 milímetros é 30 milímetros. 30 milímetros é 3 centímetros. Então, se há o espaçamento entre todas as suas armaduras, inclusive no traspasse, se você pegar aqui, você traspassou aqui, a outra armadura não traspassou, por exemplo, a distância livre entre elas tem que ser 1,2 vezes maior do que o DMC. Então, se ela é maior do que 3 centímetros, você pode trabalhar com a brita 2. Essa é a sua limitação. A limitação
em função do espaço lá dentro, porque a brita ela tem que passar entre os estribos, ela tem que transitar entre os estribos e entre a armadura, ela não pode segregar. Então, como o baldrame normalmente não tem uma armadura tão carregada, você pode trabalhar com a brita 2 tranquilamente. Inclusive, todo projeto estrutural de baldrame que eu mandava sempre para a brita 2. Aonde é que você é obrigado a trabalhar com a brita 1 ou com o pedrisco? Quando você tem elementos com taxa de armadura alta, por exemplo, você vai fazer uma capa de laje, você vai encher uma laje, certo? Embora a armadura não seja limitadora na laje, mas você vai ter uma capa de 4 centímetros. Então, se você tem uma brita em pé, se a brita parou em pé, por exemplo, uma brita 2, ela tem 25 milímetros. Ela ainda cabe, mas não é o ideal. Aí você trabalha com brita 1. Onde é um caso onde a taxa de armadura impossibilita. Aquelas escadas em cascata, ou chamada escada plissada, em que você faz um bloco de peso no primeiro degrau, porque ela é solta. Então, como tem um engastamento no pé dela, e isso nós vamos falar muito em concreto armado, sou eu que dou as aulas de cálculo para vocês, você tem uma taxa de armadura muito grande na base. Normalmente, você tem um ferro de 8 a cada 4. Então, é ruim, por mais que a norma permita 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado, fica ruim de passar. Aí você pede para concretar no pedrisco. Mas em termos normativos, é isso aí, Gilcimar. Obrigado, professor. Por nada. O diâmetro máximo característico da brita, Gilcimar, também se relaciona no concreto. Então, uma coisa eu estou falando do calculista. Outra coisa agora eu vou falar da obra. Como é que ele se relaciona com o concreto? A quantidade de água do concreto, ela é função da resistência que você quer, do módulo de finura da areia, é uma tabela. Módulo de finura, diâmetro máximo característico, você vai juntar o módulo de finura com o diâmetro máximo característico, com a resistência mecânica que vai sair na quantidade. 200 litros por metro cúbico, 190, 195, 210, 220 litros por metro cúbico de água, em função do tamanho da brita. Então, nesses dois momentos ela entra. Brita maior precisa de mais água. Brita menor precisa de menos água. Brita maior precisa de mais espaço entre as armaduras, entre os vergalhões. Brita menor, menos espaço. Brita maior, maior resistência. Brita menor, menor resistência. Só que a diferença é pequena, mais água. Certo? E no pavimento, você perguntou do concreto, e no pavimento já é uma vez o TMN, que é o tamanho máximo nominal. Então, se você tem, por exemplo, você quer fazer um recapeamento com 3 centímetros, aqui é um cimento, um concreto asfáltico, o CBUQ, por exemplo, para recapear 3 centímetros. Então, 3 centímetros dividido por 1,5 dá 1,5 centímetros. Você já não pode trabalhar com a brita 1, que é 19, você vai ter que trabalhar com o pedrisco. Perfeito. Respondi a sua pergunta? Perfeito. João? Ô, professor, bom dia. No Bom caso dia. do concreto aí, isso aí seria o teor água-cimento, não? Sim, relação água-cimento, A barra C, justamente. Obrigado. Aqui eu falei a quantidade total, né? 190, 195, aí é litros. Quando você pegar e dividir isso pela quantidade de cimento, aí você vai ter o teor água-cimento. Por exemplo, vamos dizer, eu vou fazer uma conta de cabeça para ser fácil. Vamos falar que você entrou com uma brita 1, 19 milímetros, e o seu módulo de finura da areia de 2,4 a 2,6, que a areia é média. E aí você bate lá 200, para 25 MPa, 200 litros de água. Tá? É isso mesmo, não estou inventando, não, é isso. 200 litros de água por metro cúbico. E aí, a sua quantidade de cimento, por exemplo, é 300 quilos. Então, se você dividir 200 por 300, corta os zeros, dá 2 terços. 2 terços é 0,67, né? 2 terços é 0,67. Então, a relação água-cimentos vai ser 0,67, que é a taxa que você acabou de falar. Certo? Ok, Ô, professor, obrigado. Nada.
Oi. No caso aí do CBUQ e com a Brita 1 aí, ele vai acabar rupiando tudo, né, no final da acabadora, né? Exatamente, ela vai ficar toda a ponta dela para cima, mãe. Isso, que nós falamos, porque no caso aí o empolamento aí é maior do que o que está pedindo, né? No caso aí, sim, ela é 19 milímetros, né? E para passar no fundo da acabadora de 3 centímetros não vai dar, ué. Isso, e pronto, é isso aí. É justamente isso. Por isso que a norma de aplicação do CBUQ é a 031/2025. Eu vou puxar ela agora mesmo aqui. Ela fala em TMN. Aqui, só para vocês entenderem, o diâmetro máximo característico, o DMC, ele é usado para concreto. Na pavimentação, não me perguntem por quê, não sei responder vocês, mas é chamado de o DMC, é o TMN, que é o tamanho máximo nominal, tá? É o equivalente ao DMC. Só que no contexto, no âmbito da pavimentação, chama-se de TMN, tá? Muito bem. E eu falei 1,5 vezes, gente, são 2,5 vezes, tá? Eu estou puxando na memória, eu vou falando e pensando, 2,5 vezes. Vou até pegar a norma aqui para falar para vocês. Mas vamos partir para a próxima prática, porque são 10h45, e eu vou responder o Robson já já. São 10h45, e nossa aula, teoricamente, acabaria... Se a gente adiantou 15 minutos, a aula era 1h15, nós entramos para a sala, peraí, deixa eu só fazer uma conta rápida aqui. Nós fomos de 8 a 9h30, e aí nós não fizemos intervalo. Então, mais 1h15, até 10h45, a aula estaria acabando agora. Então, nós vamos passar para o próximo link já. Vou convidar vocês, vou responder as perguntas aqui, e vou convidar vocês a gente trocar de link mais uma vez, porque aí nós estamos abrindo a aula 3. Mas a aula 3 não era para abrir mais tarde? Era, mas nós não estamos adiantando, nós não estamos pulando os intervalos, né? Porque se a gente fizesse o intervalo, seria das 8h30, das 8. Não, peraí que eu estou fazendo conta errada, gente, desculpa, o professor sabe de manhã. Primeira aula, das 8 às 9h15. O intervalo até 9h30. Então, seria das 9h30 às 10h45, nós já até estouramos, é isso aí mesmo, nós vamos mudar de link. Tá, deixa eu responder a pergunta aqui, porque às vezes todos querem ouvir a pergunta do Robson e a resposta. Bom dia, professor. No engastamento da ferragem, cabeça de viga com pilares, usamos pedrisco com grout, quando a ferragem não permite usar a brita 1. Aí, pronto. Por quê, gente? O que ele está falando ali na cabeça de pilar? O que acontece? Você tem a armadura da viga, e na cabeça de pilar, você tem um negócio chamado momento fletor negativo. E o momento fletor negativo pede muitas barras de aço. Então, vocês podem prestar atenção que na obra, normalmente, no meio do vão, o reforço da ferragem está no positivo. Na cabeça do pilar, o reforço da ferragem está no negativo. Por quê? Porque existe uma inflexão de momento fletor, né? Uma parábola positiva, parábola negativa. Na cabeça de pilar, a parábola faz o contorno contrário. Deixa eu parar essa apresentação aqui, não sei por que eu estou apresentando isso. Na cabeça do pilar, então, você tem uma parábola positiva, na cabeça do pilar ela vai negativa. Positivo e negativo. E, além disso, além da viga pedir o reforço de ferragem, né? Tá passando 2 ferros, que é o porta-estribo, é a armadura que você corre ela de fora a fora. Além do porta-estribo, você coloca mais a ferragem de reforço, mais 2, mais 3 ferros, mais 1 ferro. E ainda tem a ferragem do arranque do pilar que está subindo. Então, tem a ferragem longitudinal da viga, positivo e negativo, tem o estribo da viga, tem a ferragem do pilar, que aí não é positivo e negativo, né? São os arranques do pilar, mais o estribo do pilar. Por mais que você afaste os estribos, né? Mas a norma não, a gente afasta na obra, a norma não permite afastamento de estribo. Então, cria ali uma zona que a taxa, que é simbolizada pelo ômega no cálculo estrutural, uma letrinha grega que parece um W, o ômega é alto, ou seja, você tem uma taxa mecânica, uma taxa de armadura muito grande ali. Então, aí desagrega a brita 1, por exemplo, por isso que o Robson está usando o grout, que é um concreto altamente fluido. Grout é a base de cimento, Portland, com adição de um aditivo
mineral natural chamado sílica, que é um pó que ele consegue ser mais fino que o cimento e altamente reativo. Então, ele consegue atingir altas resistências rápido e com muita água, sendo muito fluido, né? Porque o concreto, se você jogar água demais, você vai tirando a resistência dele. Então, o que eles fazem? Para ser fluido, porque é difícil de vibrar, porque a taxa mecânica é muito grande, eles fazem um grout com pedrisco, que o grout, como ele é bem fluido e o pedrisco é pequenininho, ele leva ele para todas aquelas, abre e fecha aspas, todos aqueles buracos, espaços que tem dentro da armadura, daquela alta taxa de armadura na ligação viga-pilar. Obrigado pela contribuição, Robson, é isso aí mesmo. É isso aí. Bom, vou encerrar a gravação e aguardo vocês lá no próximo link. Valeu?